Então, quando a gente fala sobre cérebro, sobre aprendizagem, ainda existem muitos tabus. Então, as pessoas ouvem muito, estude enquanto eles dormem. Isso é uma besteira, porque o processo de consolidação do aprendizado, da informação, acontece quando você está dormindo. Então, se você estuda de madrugada, se você sacrifica o sono, você compromete o seu aprendizado. Então, foi o que eu falei no início. Aqui, o desafio é você buscar um método de aprendizagem de estudos adequado à sua realidade. E aí, eu desenvolvi um método que eu chamo de método PAREI. Esse PAREI, ele é um acrônimo, né? São 5 pilares, que eu não digo nem que são pilares, são princípios, né? Porque o princípio é aquilo que não muda. Então, a forma de aprender, a forma de estudar mudou. Antigamente a gente pegava uma enciclopédia, antigamente a gente pegava um livro. Hoje a gente pega um vídeo, ou pega um PDF, né? Ou pega, enfim. Então, as ferramentas mudaram, mas a forma de aprender não mudou. Então, é um princípio. E aí eu coloquei os princípios da aprendizagem em 5 pilares, né? Que é PAREI, que é um acrônimo, mas também é quase um mantra, né? Porque quando você realmente aprende a estudar da forma correta, você diz para si mesmo, finalmente eu parei de procrastinar nos estudos, finalmente eu parei de me frustrar com os estudos. Como você falou, né? Às vezes o adulto, ele acha que não aprende mais, e aí muitas vezes se frustra, muitas vezes desiste dos sonhos, acha que perdeu a capacidade de aprender. E na verdade, não é que o adulto, e isso é importante, não é que o adulto ele aprende menos que o jovem. É que o adulto ele aprende de um jeito diferente. O adulto ele precisa dar uma relevância maior ao conteúdo, precisa dar um propósito maior para aquele conteúdo, para poder ele dizer para o cérebro, isso aqui é relevante. Então você precisa Senão aprender. não fixa, né? Senão, imagine, você quer se aprender o assunto X, quer aprender uma receita quando está com fome. Você não vai Exatamente. atrás, Exatamente. você aprende, você fixa, você integra os ingredientes. Agora, se você vai aprender uma questão sobre física, uma questão sobre direito, talvez tá faltando para você essa fome. Exatamente. E aí, falando um pouco sobre esse método PAREI, como eu falei, são 5 pilares, né? O primeiro é o planejamento. Então, se você vai fazer um estudo personalizado, ou seja, dentro da sua realidade, você precisa planejar os estudos. E aí já começa o problema, porque quando você estava na escola e na faculdade, aquele planejamento já estava pronto. Você já sabia exatamente o que é que você iria estudar. E quando você é um adulto, não. Você tem que buscar o seu planejamento, né? Então, criar esse plano. E muita gente pensa que planejar os estudos é só preencher uma planilha lá. E não é, tá? Planejar, dentro do planejamento, você tem que ter alguns elementos para que esse planejamento seja eficiente. E a primeira delas é o propósito. Olha que interessante. Legal. Pouquíssimas pessoas se perguntam, poxa, por que eu vou aprender aquilo? Então você vai lá, você é um advogado e você vai gravar vídeo na internet. Então você precisa aprender sobre a edição de vídeo. Então você não se pergunta por que eu tenho que aprender aquilo, né? Então é o jogo de você dar relevância. Então você tem que buscar o propósito. Além disso, você tem que buscar a organização. Então você fazer um raio-x na sua rotina, na sua rotina semanal, para ver os horários que você tem livres para estudar, né? Então, organização. Além disso, disciplina. É o lifelong learning, é estudar todos os dias, nem que seja um pouquinho, né? Então não é só você estudar quando dá, no final de semana, no sábado ou no domingo. Não, é todos os dias você estudar ali 20 minutos, 30 minutos, ler algumas páginas de um livro, né? Então essa disciplina, ao longo do tempo, ela faz com que você esteja sempre aprendendo novas coisas e tendo novos insights. E por último, dentro do planejamento, o feedback, né? Você tem que a gente chama de metacognição, você tem que fazer uma autoavaliação do teu aprendizado, para saber aonde que você está acertando, aonde que você está errando, enfim. E aí você vai fazendo os ajustes e assim você evolui. Então, planejamento, aí depois o A vem de associação, então você tem que a todo momento estar associando ideias, tendo insights, né? Conectando palavras-chave. Então você está lendo um livro, então converse com o texto, conecte informações, né? Conecte informações do texto e conecte com informações que você já sabe. Então, associação. O outro pilar, o R, é repetição. Aprendizado sem repetição não existe, né? Então você tem que repetir, você tem que revisar o que você estudou, você tem que buscar formas diferentes. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro, eu vou assistir um vídeo que fala sobre aquele conteúdo.
ou então eu vou vivenciar uma experiência de aprendizagem que tem a ver com aquilo que eu estou estudando. Então, são formas diferentes de você ter acesso ao mesmo conteúdo, né? O E vem de emoção, é de você dar emoção, dar relevância para o conteúdo. E por último, o I, que vem de inteligência, ou seja, se o nosso cérebro é o nosso instrumento de trabalho, então cuide dele, né? Busque ter mais foco atencional, busque ter mais atenção, busque ter mais intimidade com os estudos, né? É o que a gente chama de resistência cognitiva, ou seja, você ser capaz de passar mais tempo estudando. Então, tudo isso você tem que fazer, como você falou, ajustes comportamentais para poder você chegar nesse ponto. E aí, quando você exercita esses pilares, quando você põe em prática, você é capaz de ser um aprendiz autônomo e de evoluir junto com o desenvolvimento tecnológico e não ficar para trás, não se tornar um refém da tecnologia.